Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, Itabuna é uma cidade ponto convergente na região, não somente na questão geográfica, mas sobretudo nas ações de política, na comunicação. O que acontece em Itabuna acontece em mais de 100 cidades da região do Cacau, da região sul e do extremo sul. Itabuna é uma cidade símbolo para os acontecimentos que acabam sendo abrangentes para toda a Bahia. Aqui a gente tem, talvez, os maiores intelectuais, né? A cultura aqui é efervescente, né? Os grandes poetas, escritores, os grandes artistas, os músicos, os atores, atrizes. Nós somos um celeiro de arte e de intelectualidade. E nós somos também uma cidade sui generis, no que diz respeito à política. Às vezes a gente tem aqui um sentimento de que determinado candidato vai se eleger de maneira acachapante. Mas quando as urnas mostram os seus números, aí vem a surpresa. Já tivemos situações aqui de candidatos com quase 60% na semana da eleição e que acabou perdendo para quem tinha 18%, 19% na pesquisa. Itabuna apronta. Itabuna é uma cidade rebelde por natureza. O itabunense é sarcástico, age de maneira jocosa na política. Itabuna é uma cidade polêmica, controversa, mas Itabuna não é uma cidade violenta na política. As pessoas aqui, muitas vezes, não gostam de determinado partido, mas se relacionam bem com os seus partidários. As pessoas, às vezes, elas brigam de maneira até áspera, defendendo as suas ideologias, os seus posicionamentos partidários, políticos, ideológicos, mas elas se respeitam, né? Tem aqui uma singularidade. Itabuna se notabiliza justamente pelas suas cabeças pensantes e pela conduta da sua militância política. As coisas convergem para depois tudo se acalmarem. E aí, depois do resultado eleitoral, fica a expectativa do que resultou daquilo, do que virá, em função dos políticos que a gente tem habitualmente, eleito ou reeleito. Itabuna tem uma história que é vasta, que é muito rica, mas Itabuna talvez tenha, na Bahia, um dos maiores consultores políticos, um dos maiores pesquisadores e conhecedores da política municipalista. E os seus conhecimentos não se restringem aos limites geográficos do município de Itabuna, porque é uma marca, é uma personalidade que se expandiu, se ampliou no círculo, nos debates, nas ações, nos acontecimentos cotidianos, quando a pauta é política, democracia, cidadania, eleições. Estou me referindo, talvez, a uma das pessoas mais conhecidas na sociedade da gente. Uma pessoa que, mesmo quando expressa aquilo que não concordamos, acaba tendo a simpatia pelo seu vasto conhecimento, pela sabedoria, pela coerência e pela pertinência como expressa os seus posicionamentos. Me refiro ao jornalista, radialista Paulo Lima. Aqui a gente saúda com o nosso bom dia. Bom dia, meu amigo Val Cabral, bom dia, meu amigo telespectador, internauta, assinante da TV Itabuna e principalmente do programa Olho no Olho. Que satisfação estar com você. Eu considero um dos grandes comunicadores que a Bahia tem, principalmente o sul da Bahia, o extremo sul da Bahia, pela capacidade de articulação, pela síntese. E Val Cabral também tem duas coisas. Quando ele não gosta, segura o lombo, porque a chuvarada vem com toda força. Mas é um prazer estar com você, Val Cabral. E nós temos uma história longa, né, Paulo? Longa. Uns 4 décadas no mínimo, as 4 décadas. O que eu acho mais interessante é que nós, ele de um lado, eu de outro, naquela velha política do PT contra Fernando Gomes, mas terminava os comícios e eu encontrava-me com o Val Cabral
e era um diálogo de 2 horas e a gente adentrava à noite conversando sobre política e essa amizade consolidou-se ao longo do tempo. Com certeza. Nós temos, assim, muita afinidade, né, nessa reciprocidade de respeito. De respeito, justamente. E é interessante que eu e Paulo, nós aqui em Itabuna, nós somos considerados talvez as referências em pronunciamentos, cerimoniais. E eu me recordo que no sepultamento dos amigos nossos, normalmente nós somos convidados, né, a fazer discursos, nós somos convidados. E aí quando eu vou, né, e que Paulo não está, todo mundo pergunta, mas cadê Paulo? Parece a dupla Bratme Robin. Cadê Paulo Lima? Paulo Bratme, eu gostei da... E aí, assim, tipo, nós temos esse perfil aqui, né? Eu me lembro, Paulo, que uma certa feita, uma pessoa amiga me chamou para fazer um discurso no sepultamento de um cidadão de 78 anos, alguma coisa assim. Mas eu nunca tinha visto, não sabia quem era, não tinha nenhuma referência. Eu falei, então, como é que eu vou fazer um discurso de uma pessoa que eu não conheço, não sei nada da pessoa, né? Aí, não, mas você é bom, você lá se desenvolve, tá, mas eu não sei nem o nome da pessoa. Não, você desenvolve. Aí eu pedi umas 4 informações sobre a pessoa, e aí eu cheguei lá, e aí eu fiz um discurso que parecia que eu conhecia a pessoa há 30, 40 anos. E essa habilidade, eu creio que eu tenho aprendido com você. Obrigado. Né? Porque o Paulo, ele é muito versátil, né? Paulo tem argumento para qualquer bacharel, né? Mas tem uma história, e eu quero começar com essa história, e que Paulo nega até hoje. Havia, numa casa de velório aqui, um sepultamento, né? Um velório, tá tendo um velório. E aí Paulo, muito esbaforido, muito apressado, por conta de um sepultamento que já estava na hora, né, de acontecer, e aí ele chegou e entrou numa sessão diferente, não era, né, o lugar para onde ele deveria ir. E aí, naquela ansiedade de já fazer o discurso, ele começou a dizer que era ali uma grande referência de mulher, né, que era extraordinária, uma mulher perfeita, exemplar e tal, mas na verdade era um cadáver de um senhor, né, de um senhor já idoso, mas que era, se não um ex-gay, era um gay, porque ele era avô, tinha filho, a família estava toda ali, mas ele era conhecido como um vovô gay. E, coincidentemente, Paulo Lima estava ali falando de um cadáver feminino. Aí, quando o neto chegou, se aproximou dele e falou, Paulo, o senhor está sendo desrespeitoso, sabe? O meu avô não é mulher e tal. Aí foi que ele foi se tocar, aí quando ele falou que pensava que falou o nome da pessoa, alguém falou, tá saindo ali agora o caixão da pessoa que você quer fazer o discurso. Então, essas gafes faz parte do imaginário ou da tradição, né? Envolvendo o nome de Paulo. Mas isso aconteceu realmente, isso aí é que ele adaptou, isso, mas aconteceu realmente com um advogado aqui, né? O Bahia. Estava numa farra ali naquele bar em frente ao fórum, na lateral do fórum, e começaram a beber de sexta para sábado, e de um amigo desse pessoal tinha falecido, o enterro vai passando, e eles disseram, o enterro de fulano, e pagaram a conta e foram, e chegou lá, doutor Bahia, fez um pronunciamento, porque isso aí, meu companheiro de farra, papá, quando ele terminou, a filha do cidadão disse, olha, eu agradeço as palavras do senhor. Agora, meu pai não bebia, meu pai não fumava, meu pai era evangélico. Mas isso e até o finado Juarez Vicente, jornalista e professor Juarez Vicente, fez na época um artigo muito bonito a esse respeito. E são muitas histórias. Na certa feita, nós estávamos saindo de um sepultamento, eu não sei se foi de Marino Alves de Moura, mas aí o blogueiro Chaparraus, ele pediu para todo mundo tirar uma fotografia na saída do cemitério. E falou assim, eu vou guardar essa fotografia para daqui a 5 anos ver quem já foi embora. E de lá para cá, uns 10 dessa fotografia já foram embora. Numa outra fotografia, estávamos no Shopping Center, estava eu, Marino Alves de Moura, né? O Bastos, o que parecia com o Fernando Gomes, esqueci, realmente me esqueci o nome dele. O Aimari Bastos e Marcão.
e Marcão. Marcão. Aí dessas quatro pessoas na fotografia, só tem vivo Só por tem enquanto você, eu. né? Os outros. Então, aí o Chaparral faz isso. O Chaparral, ele tira a fotografia e fala, vou guardar pra depois ver quem é que vai... Aí eu falo assim, ó, tome muito cuidado, porque vai chegar o momento que o fotógrafo não vai estar na fotografia, mas também não vai estar mais fotografando Não, falando ninguém. isso, o pessoal agora está até brincando aí, né? Brincando no sentido assim, de Fernando Gomes, que está indo vários amigos, aí disseram, e você, Paulinho? Não, eu sou pobre, eu estou lá, bem. Tem essa briga. Até porque o Fernando Gomes sempre foi motivo de piada, né? As pessoas sempre fizeram piadas. Exato. Ele sempre levou na esportiva, Na esportiva, né? exato. São muitas piadas. Eu me lembro que o menino escreveu uma biografia dele... Fernando Caldas escreveu a biografia de Fernando Gomes. Aí eu falei certa feita para o Fernando Caldas, que me parece que hoje está morando em Portugal. Se não me engano, ele está morando em Portugal. Aí eu falei, Fernando, depois você pensa aí, cara, em escrever um livro só de anedotas envolvendo o nome Fernando Gomes. Porque são muitas. E ele levava na esportiva, ele não se estressava, não. Mas, Paulo, são muitas histórias. Você falou em Fernando, isso tem uma dele bonita, né? Primeiro comício de Fernando no Alto da Lua, e aí estava eu, finado Eduardo Anunciação, finado Nilton Chega Preta, finado professor Flávio. Ave Maria é muito finado. Exato. E o professor Flávio orientava Fernando em concordância verbal. E o comício e vai falar Fernando Gomes. No último, no primeiro comício de Fernando no Alto da Lua, e Fernando Gomes falando, e aí ele deu uma escorregada na oração. Aí Flávio Simões, nas costas dele, vem e diz assim, empregue o verbo, Fernando. Aí Fernando disse, meus amigos do Alto da Lua, o professor Flávio aqui está dizendo para eu empregar o verbo. Eu não conheço esse cidadão, mas a partir de março ele está empregado. São muitas histórias envolvendo o Fernando Gomes. E é claro que o Paulo Lima talvez seja o maior historiador da história, não só de Fernando Gomes, né? Que são muitas histórias. E se nós fôssemos contar histórias aqui, Ave Maria, né? Teríamos que ter uns 10 programas. Exato. Mas nós estamos aqui não é para contar história. Nós começamos falando contar história. Para poder amaciar o início do que vem, né? E o que vem são as eleições municipais. E é essa a causa com que nós estamos com o privilégio de tê-lo conosco aqui. Obrigado. Itabuna está agora, né, numa situação de antecipação das eleições. Que antigamente as eleições se estendiam, né, para mais próximo e tal. Hoje não, a eleição já começou, os prováveis prefeituráveis já estão se articulando, argumentando, apresentando projeto, promovendo reuniões. Efetivamente as eleições já começaram. Exato. Quer dizer, como eu chamo, as peças estão sendo colocadas no tabuleiro de xadrez da política local e vamos ver quem tem a engenharia política para fazer o checkmate. Para fazer o checkmate, justamente. E o checkmate nem sempre é aquele que a torcida espera. É sempre aquele que a torcida espera, justamente. Mas, Paulo, nós temos aqui hoje, eu creio que Itabuna deva ter aí uns 10 prefeituráveis, uns 10. É óbvio que metade aí estão por conta de uma imposição partidária, por conta de uma tentativa de barganha, por conta de uma situação circunstancial. Às vezes o cidadão quer ser candidato a prefeito porque 2 anos depois acha que vai entrar no processo para uma candidatura de deputado com maior conhecimento junto ao público. Enfim, são várias as razões que acabam propiciando algumas candidaturas que não têm perspectiva mínima de sucesso eleitoral. Mas nós temos umas 5 aí, no mínimo, que elas são competitivas, elas são promissoras. Se não me falha a memória, e se falhar você vai me ajudar, mas eu diria que o prefeito Augusto Castro é potencialmente candidato promissor, o Pancadinha, o deputado Pancadinha, o médico Isaac Neri, o ex-prefeito Capitão Azevedo, o Mangabeira, que é sempre um nome lembrado. O ex-prefeito Geraldo Simões. E é candidato, Geraldo? Olha, Val, todo mundo tem falando sobre isso, porque nós temos que pensar na federação. A partir de março e abril, esse problema de federação vai ser implantado mesmo, né? O Geraldo... Pois não. Porque eu não tenho eu tinha que ter alguma coisa aqui para bater 3 vezes, né? O Geraldo, ele não tem mais condição de ser candidato, e eu citaria 3 situações, 3. A primeira, a federalização do PCdoB, PT e PV inviabiliza a candidatura dele. Porque na federação, um dos entes não pode se desassociar.
Não pode. E quem ganha é a maioria. Hoje o Augusto conta para a sua proposta de reeleição com PCdoB e com PV. Mas Val, o PT vai ter candidatura nas principais cidades do estado da Bahia. Mas não vai ter em Itabuna porque não vai poder. Mas vai sim. Não tem condição. Porque a federação, quando há uma federação, é de cima para baixo. E por que Geraldo local. Simões? Eu só quero fazer uma pergunta a você. Por que o ex-prefeito Geraldo Simões lança-se candidato? Porque está protagonizando tudo aquilo que norteou a conduta dele. É para barganhar. É para enganar, é para mentir, é para manipular e para gerar uma expectativa no seu eleitorado, naquelas pessoas que o cercam, de que vai ter cargo. Mas se você colocar, analisar o PT em Itabuna, né, com toda a problemática que possa ter, se foi bom prefeito, se não foi, se não tem grupo, se tem grupo, isso eu não vou entrar no mérito da questão. Mas se quiser eu entro. Exato, não, pois não. Mas quem é que tem a folha corrida melhor para se apresentar assim, para o trabalho prestado? Eu não digo se foi bom prefeito, mau prefeito, se não tem grupo, se não coisa, se trai os amigos, se não trai os amigos. Se você colocar a folha de serviços prestados numa mesa em Itabuna... você tem folha de serviço e você tem folha corrida. Eu estou falando folha de policial. Não, eu estou falando folha... Eu estou falando folha de serviço prestado. Mas você não pode desassociar. Você não pode desassociar, porque o político, quando é ladrão, quando é corrupto, você tem que ter as duas folhas na pauta. Então, o PT e o PCdoB, o PT e o PV não tem folha corrida de polícia nem de justiça. Você acha que um PCdoB que traiu o Vani, esse PCdoB não poderá trair Augusto Castro? Isso não vai acontecer. Não vai, e aí eu quero lhe falar dos 3 pontos. O primeiro é a questão da federação. Por haver a federação, e a legislação eleitoral estabelece que é vertical, é de cima para baixo, ou seja, as decisões já foram tomadas, os 3 partidos não podem se desassociar, não pode sair um dos 3, mas se 2 ficarem, o outro tem que ir a reboque. A legislação diz isso. Então, o Geraldo não pode ser candidato por uma questão de regimento, questão de legislação. Ele não pode ser candidato, ele está impedido de ser candidato, com exceção dele convencer o PV ou o PCdoB a sair do governo ou da coligação com Augusto. Aí, nesse caso, ele será candidato. Mas esse é o primeiro obstáculo. E se o PT tiver candidato nas cidades da Bahia? Porque a pretensão do PT só pode ter se tiver consigo PT, PCdoB e PV. O PT só não vai poder ser candidato nos lugares onde não vai agregar PCdoB e PV. É o que diz a lei. Pronto, esse é o primeiro obstáculo dele. O segundo obstáculo dele, não tem mais voto. Não tem mais voto. Geraldo hoje não se elege vereador em Itabuna. Geraldo hoje não se cerca mais de aliados. Você vê que ele se pronunciou candidato a prefeito e ninguém levou ele a sério. Nem o próprio presidente do PT, ninguém se pronunciou, ninguém fez festa, ninguém comentou, sabe? Os comentários foram jocosos. Você não teve uma pessoa, e olha que eu tenho 128 grupos de WhatsApp, minha rede social é enorme. Eu tenho Facebook, eu tenho tudo. E eu sou um cara que, modesta parte, sou ligado na comunicação. Eu estou me informando sempre. Eu não vi um pronunciamento a favor dele, eu não vi um deputado, muito pelo contrário, o governador Jerônimo esteve aqui, né? Geraldo presente na cerimônia, e o governador falou textualmente que o PT vai ter que apoiar o Augusto. Não houve contestação. O governador, o Josias Gomes, que é deputado federal pelo PT, já declarou também que o PT vai ter que estar com Augusto Castro. O Rui Costa, que vai estar aqui em Itabuna, parece que segunda ou terça-feira, e vai dizer que o candidato é Augusto, entendeu? Então, Geraldo está pregando no deserto. Geraldo sabe que ele não pode ser candidato, mas por que ele mantém esse discurso? É isso que eu ia perguntar a você. Por quê? Para enganar o povo? Para enganar, para se completar das circunstâncias, mas você não acha que ele deve estar calçado? Não está, porque o calçamento só acontece quando você tem um lastro, quando você tem aliados, sobretudo na hierarquia superior. Geraldo hoje é isolado. Diz que teve o líder do governo Lula, teve recentemente aqui o filho do José Disseu, que é candidato a deputado federal pelo Paraná. Parece que me teve aí em Ilhéus, que veio tratar de outros assuntos, porque assuntos empresariais. Mas eu soube que teve ele, o filho do José Disseu, uma conversa com Geraldo Simões em Ilhéus. Conversa tem de cachaça. Não, sim. De cachaça. Geraldo toma cachaça. Geraldo, pega o Val Cabral. É porque eu gosto de exemplo. Como diz outro. Sim, eu gosto de exemplo. Você acha que nesse encontro não houve
uma análise política. Sim, é óbvio, óbvio. Mas foi de cachaça. Aí é claro que é política, até porque ambos são políticos. Eu respeito sua inteligência. Você já botou a cachaça no meio. Mas é porque a cachaça é o motivo do encontro, não tem outro. Você sabia que Geraldo é o único ex-deputado do PT, o único do PT e dos aliados do PT, que não tem cargo no governo federal e nem do Estado. Isso ela comenta assim. Você acha que é à toa isso? Você acha que uma pessoa... Agora, não. Influi isso numa eleição, porque Fernando não teve cargo federal e sempre foi prefeito. Mas Fernando nunca teve ex-aliados na horda da composição de coligação de partido. É o que mais excede em Geraldo, é ex-aliados. Geraldo é amontoado de ex-aliados, ele tem um exército de ex-aliados. Isso eu sempre comento na cidade sobre isso. Eu sempre digo que um ex-aliado tem uma capacidade destrutiva muito superior a 50 inimigos ferrenhos e ásperos. Exato. O ex-aliado, ele é terrível. Não, o ex-aliado é uma bomba. É uma bomba. E os ex-aliados de Geraldo é de uma capacidade extraordinária, né, de agir como um tsunami em cima dele. Você pega um Renato Costa, uma pessoa de conduta ilibada, respeitada, sabe? Quer ver o cão, não quer ver Geraldo, politicamente falando. É porque o doutor Renato cunhou uma frase em relação a Geraldo a esse respeito. Que é inadimplente da palavra. E Geraldo é mentiroso, Geraldo é enganador, Geraldo é traidor, Geraldo é ingrato. Geraldo tem todos os defeitos de caráter que uma pessoa pode obter. Geraldo é uma pessoa que só confia nele quem não conhece ele, sabe? Quem já conviveu com Geraldo 2 dias sabe que ele é uma pessoa completamente maquiavélica. Você conviveu muito com o ex-prefeito Geraldo Simões, muito. Porque quando eu conheci você era aliado do ex-prefeito Geraldo Simões. Interessante, eu era presidente do Partido Verde, eu era diretor jurídico do Partido Verde da Bahia, eu era presidente do Partido Verde de Itabuna e eu era coordenador do Partido Verde da região. Eu lembro perfeitamente. E aí, quando surgiu a coligação com o Geraldo, com o PT, meu irmão, que foi colega de Geraldo na CEPLAC, meu irmão me alertou, falou, seja cauteloso, porque Geraldo não é de sustentar a palavra. Seja cauteloso, não vá com muita fome a sede ao pote, porque você pode se decepcionar. Mas eu, naquele momento, não tinha outra alternativa, que eram só 3 candidatos. Era Duda do Polirodas, saudoso Duda, o Fernando Gomes e o Geraldo. Eu era radicalmente contra Fernando Gomes. Eu me lembro que eu acabei de dizer aqui que nós éramos antagônicos, mas nós nos encontrávamos para um bate-papo altamente salutar, amistoso. Nós discutimos sobre a problemática daquele instante, da época que nós, né? Então, nós não tínhamos outro caminho. O caminho nosso era Geraldo, naturalmente, sabe? Exato. Mas Geraldo, nós apoiaríamos ele em qualquer situação. Mas ele, no afã de fazer aquilo que é prática dele, de prometer o que não sabe, que não vai querer cumprir, ele prometeu o DST-AIDS para mim, que eu sou protagonista disso. Eu me lembro desse episódio perfeitamente. Ele prometeu o Departamento de Meio Ambiente para o professor Jailton, que era o meu vice-presidente do PV na época. Professor Jailton Alves? Jailton Alves, que faz até programa aqui na TVI. Isso. Ele era meu vice-presidente do PV. Meu confrade da Academia Grafina de Letras. Um dos mais inteligentes que eu conheço. É um ser humano extraordinário. Pois bem, então aí depois ele ficou, depois de 2 meses já tomado posse, eu fui alertado por Moacir Lima, que na época era secretário de governo, e não tinha mais espaço no governo, todos já tinham sido ocupados. E numa reunião em que ocorrera... Se nós falamos em Moacir Lima, também não tá, quem não está muito fã dele é o doutor Renato Costa. Doutor Renato, de Moacir. Pois bem, então aí... Porque depois eu gostaria até de analisar esse problema de Renato Costa e o PSB em Itabuna, né? Nós vamos chegar lá. Isso. Então, aí o que acontece? Nessa reunião, Geraldo falou perante o presidente estadual do PV, o Jair Gomes na época, né, que estava participando desse momento, e para os demais membros, que só tinha espaço para mim. E eu estava desempregado na época. Eu falei, não posso aceitar porque é desleal isso, sabe? Primeiro você tem que cumprir o que prometeu. Nós não pedimos, você que ofereceu. Agora você tem dever de cumprir. E ele disse que era só para mim, aí eu rompi com ele, compreendeu? Não tenho nenhum arrependimento, faria tudo de novo. E lamento muito não ter sido mais tratorado contra ele, compreendeu? Não ter sido mais áspero contra ele. Porque... Como eu sei do seu problema com o ex... Não, é ele que tem problema comigo. Exato. Não. Certo, tudo bem. Então, e os outros candidatos? Azevedo... Sim, vamos lá. Não, primeiro vamos consolidar a pauta inicial. Então, o Geraldo não vai poder ser candidato. Primeiro, por causa da federalização, ele não tem condição de ser candidato, porque a legislação o impede. Segundo, ele não tem mais voto sequer para ser vereador em Itabuna, está vivendo de um passado que não vai voltar.
Terceiro, ele é o único ex-deputado federal do PT e aliados que não tem cargo em nenhuma esfera de governo do PT. E quarto, o Geraldo é uma pessoa hoje leprosa politicamente falando. Ninguém confia mais nele, nem o partido confia nele. Sabe, ele não tem mais moral, autoridade moral para dizer que é candidato a nada. Mas o partido não confia, mas ele ainda é o homem que mantém o PT aqui sob a sua liderança, porque o filho de Edgar Moreira Primo, Jackson Primo é liderado dele, e agora com Mas quem é Jackson na Filha do Pão? Jackson não passa de um fantoche, de um boneco de ventríloco de Geraldo, mas acabou aí. Acabou, é ele, Jackson, mais 2 ou 3. Porque hoje a liderança do PT é Diego Pitanga, sabe, que é vereador pelo partido. Né? E Manuel Porfírio, sabe, que é vereador licenciado. Hoje em Itabuna, as lideranças do PT quase que se restringe a esses 2 cidadãos. Geraldo já foi dono do PT. Sendo que o Manuel Porfírio tem uma maior abrangência, tem uma postura mais, né, do que mais política, mais do que Diego. Diego é mais imaturo e tal. Exato. Mas é bem intencionado, não, é bem, eu tenho acompanhado o trabalho do Diego na Câmara de Vereadores. Ele tem se esforçado para não justamente. Para corresponder não, eu acho ele um rapaz assim, equilibrado, o Diego, né? Sim. Então o Geraldo perdeu, o Geraldo está fora. É carta fora do baralho na sucessão de Itabuna. Mas se conseguir cooptar o PCdoB ou o PV, ou ambos, vai ser mais uma derrota cachapante. Vai perder feio, porque ele não teve 5 mil votos na anterior. Não teve 5 mil votos. Um cidadão que teve 70 e pouco mil votos, 5 mil votos no mais. Hoje ele não tem voto para ser vereador, né? Eu me vanglorio de ser uma das centenas de razões que fizeram com que ele estivesse numa situação degradante, né? Porque eu sempre digo que nós não podemos tratar pessoas de índole perversa, satânica, ruim, maligna, com flores. Pessoas assim, a gente tem que denunciar pessoas assim. E você, quando é inimigo, você quer tirar, você quer sugar o espírito, o perispírito, a alma do cidadão ou da cidadã, né? Tanto é que quando alguém vem dizer para mim, né, eu tive com autoridade recentemente, e a pessoa falou, Val, fulano e tal, disse que você fez uma crítica a mim e tal. Eu falei assim, você me conhece há quanto tempo? Sabe? Se um dia eu falar de você, você não vai se surpreender, porque primeiro eu vou falar para você. Eu só falo de uma pessoa, sabe? Primeiro falando da pessoa. Você nunca vai ouvir eu falar de alguém sem que esse alguém não tenha sabido antes do que eu falei para os outros, mas através de mim. Primeiro você diz, né? Então, a pessoa... Eu tenho essa política. Assim, ó, se eu sou amigo, pode dormir tranquilo. Que eu sou de me sacrificar para corresponder a essa confiança. Essa parte eu sei isso muito, mas agora também, quando você é inimigo... quando eu sou inimigo, sai de baixo. Sai disso. Já pensou num trator, num caminhão truncado, sem freio, descendo a ladeira? Ninguém segura porque eu tenho esse perfil. Porque eu não aliso para vigaristas. A sua chegada ao governo de Augusto foi para quê? Deixa eu te falar. Tá me provocando, mas vamos lá. Vamos lá. É para poder você dar mais ênfase mais à administração? Não, Porque eu vou lhe dizer uma verdade, Val. O governo teve a capacidade de cooptar a maioria dos homens de comunicação da cidade, mas esse pessoal todo que foi cooptado pelo governo Augusto Castro não soube traduzir. Não deu para a comunidade... Concordo contigo. Eu primeiro quero fazer uma retificação. Eu não estou no governo. Eu não estou por opção minha. O Augusto, ele me convidou em setembro do ano passado a trabalhar no gabinete dele. Eu era gestor em Eunápolis. E eu falei para Augusto que eu não podia aceitar, eu me sentia lisonjeado com o convite, agradecido demais. E iam bombardear demais. Mas eu não podia aceitar. PT, PCdoB... Não, aí eu falei, eu tenho uma geriza de PT, de PCdoB. Justamente. Aí você ia ser bombardeado. Meus meios de comunicação batem sistematicamente. Eu vou lhe contar, sabe por que eu estou falando isso? Só para concluir o assunto. Então, eu não vou me sentir confortável, Augusto, trabalhando no governo, cujo prefeito apoia Jerônimo e Lula, que são duas pessoas que, se depender de mim, não vai ganhar de jeito nenhum. Então não é lógico, por isso que eu acusei. Aí Augusto me respondeu da seguinte forma: vamos deixar passar essa eleição, independentemente do resultado, aí a gente conversa depois do segundo turno. Aí a secretária dele, Dani, me ligou, eu vim para a reunião e eu falei para ele, Augusto, as coisas não precisam ter dessa forma, entendeu? Você não precisa de mim no seu gabinete.
Você não precisa de mim no seu governo. Agora, eu sou seu amigo, eu fui assessor de Augusto 2 vezes. Eu sou amigo da família de Augusto. Eu fui candidato a vereador em 2012, a família toda dele votou em mim. Olha, Val, eu não sei se você sabia disso. Na inauguração do hospital de campanha, da Covid, ele pediu a Betânia Macedo que telefonasse para mim, para eu fazer o cerimonial. Eu sei desse episódio. Sabe desse episódio, né? Aí eu me paramentei. Aí veio a enxurrada me paramentei todo, fiz todo o cerimonial, vou lá pro Teatro Municipal Candia Dória. Quando eu chego lá, que Betânia chega e me manda me chamar, disse, o que foi? Disse, você não vai fazer o cerimonial mais, não? Me desculpe, Paulo. O que você não sabe, talvez você vai saber agora. A enxurrada de pessoas. Não, ela disse, olha, disseram que você tem a cara de Fernando Gomes. E foi aquela... E aí, Augusto, para não se indispor com os aliados... evidentemente. Aí, né? Enfim, mas Augusto gosta muito de você. Então, não, voltando aqui a situação... Então, eu não estou no governo, não estou. As pessoas, está no governo, eu não estou. Realmente, Augusto me convidou. Temos uma excelente relação, eu tenho um respeito enorme por Augusto, uma admiração muito grande, até porque nos momentos que eu mais precisei dele como amigo, sabe? Eu tive agora recentemente um problema com meu pai e ele deu toda assistência e continua dando. Então é uma pessoa que eu sei que eu posso contar com Augusto. Augusto não é ingrato, Augusto não é traidor, sabe? Augusto é uma pessoa assim de, se puder lhe atender, ele vai lhe atender. Então eu devo favores a Augusto. E aí o meu público, sabe, tem que compreender isso. É interessante, quando eu soube que você viria para o governo, eu disse, eita, Val vai ser bombardeado pela direita, por todos os lados do corpo dele. Do lado direito, do lado esquerdo, pelo centro, porque... Até porque o governo de Augusto é uma miscelânea. É uma miscelânea, evidentemente. Olha, tem um grupo bom na administração do Augusto Castro, mas tem um grupo também que você sabe que... Perfeitamente dispensável. E atrapalha o governo do Augusto. Augusto, ele tem uma mistura de seriedade com brincadeira. Augusto gosta da farra, da brincadeira, da boa piléria, do bate-papo. Augusto tem essa coisa, entendeu? E Augusto se cerca de algumas pessoas que só servem para isso, sabe? Augusto tem pessoas que na hora do trabalho são pessoas eficientes. Tem quadros importantes. Né? Mas Augusto também tem essa coisa que é dele. Outros quadros no governo. Ele gosta da piléria, ele gosta da brincadeira. Agora tem quadros no governo de Augusto que estão prejudicando. Demais. Estão prejudicando ele. Se você perguntar para mim, eu não vou identificar. Não, eu sei disso que você não vai identificar, mas eu sei. Concordo com você. Mas eu sei também, né? Existem realmente peças que são lastimáveis, não servem para ser porteiro, sem demérito a porteiro, de gabinete secretário, mas estão lá como secretário. Acho que a engenharia obedeceu critérios de composição com esse arcabouço de apoio que envolve o governo municipal mas, olha, do Estado e da União. Você pode até dizer a Paulo Lima que não, mas eu acho que essa chegada do PCdoB, ele deu um tiro no pé dele. Eu concordo com você. Agora, eu acho que o PCdoB é um partido que tem que ser considerado. Não, eu não estou dizendo que o partido não possa ser considerado. PCdoB é um mas essa engenharia política dele agora, ele deu um tiro no pé. Eu acho que não era a educação. Parece-me que a menina, eu não tenho conhecimento, não a conheço, mas pelo que eu já pude ver na área da educação, ela não penetra muito bem, não tem grandes simpatias na área... Eu não falo nem nesse contexto, porque quando você tem um protagonista partidário ocupando um cargo, o partido dá esse suporte, né? O PCdoB é um partido forte, é um partido militante, é um partido bem aparelhado. O PCdoB nunca deixará de ser satélite eterno do PT. Isso. Não, mas agora vai deixar. Vai deixar? Agora vai deixar. Porque mas não vem a federalização? Já tiveram. É por causa da federalização. Por causa do que vai deixar. Talvez não é nem por conta de uma vontade partidária, mas por conta de uma legislação. Então o PCdoB vai estar sim com o Augusto. Seria de uma ingratidão enorme, né? Isso não ter prosseguimento. PCdoB, embora com a PV, embora com a relação um pouco ainda arranhada com Augusto, mas não vai ter outro caminho para o PV. Né? O governo do Estado não vai se envolver na eleição aqui para favorecer, né, o candidato do PT, não vai, até porque os líderes do PT na Bahia já estão declarando apoio a Augusto. Né? Tivemos aqui, como eu falei, o caso de Jerônimo, o caso de Josias, e agora semana que vem... da Casa Civil, o ex-governador o Rui Costa vai estar aqui. Não tenha dúvida que ele vai dizer claramente que o candidato é Augusto. Tanto é que quando o Geraldo era deputado e mandava no PT, quando o Rui Costa vinha aqui, na época Fernando Gomes era prefeito, onde é que o Rui Costa ficava? Onde é que ele dormia?
Ele dormia no apartamento de Fernando Gomes. E agora com Augusto Castro não mudou. Você quer ver uma coisa que eu falei sobre a comunicação do governo Augusto? O governo Augusto Castro está fazendo uma grande obra em Itabuna, que é o problema do abastecimento de água potável. Mais água, são não sei quantos bairros vão ser. É uma grande obra. Eu já tive a oportunidade de ver, né? Então os bairros estão se queixando. A assessoria de comunicação do governo não diz à comunidade o porquê dessa falta de água, porquê dessa... Eu, por coincidência, recentemente entrevistei o Raimundo Mendes, que é o presidente da Imasa. Esse Raimundo Mendes até eu coloquei, disse assim, ele parece muito com aquele personagem de Silvio Santos, o Lombardi. Todo mundo conhece, mas ninguém vê, não é? Mas o fato é que eu creio que a comunicação esteja num processo de alinhamento, até porque o Tiago Barra, que é o atual secretário, ele é recente, né? Ainda está arrumando a casa. Eu creio que ele vai ter oportunidade, sim, de fazer com que as coisas sejam alavancadas e nós teremos momentos melhores a nível de imagem de governo. Eu creio, eu estou numa expectativa relacionada a isso. Mas voltando aqui ao nosso assunto básico... Nós ficamos nos outros candidatos. Nós vamos agora para o Pancadinha. Vamos em pancada. Pancada neles é o slogan que criaram aí, não é? Pancada é uma coisa muito agressiva para esse momento de violência que a gente está submetido. Evidentemente. Viu? Acho que ele deveria procurar um outro tipo de slogan, porque pancada, o que é que significa pancada? Senão um símbolo de agressividade. Eu acho que ele deveria procurar outra forma. Ele ser chamado de pancadinha, né, a gente até aceita, até por conta de que este é um partido que já o persegue há muitos anos. Olha, tem 3 homens públicos na cidade que tiveram um apoio total do saudoso prefeito Fernando Gomes. Eu estava no governo, Pancadinha, Danilo da Nova Itabuna e Clóvis Resolve. Isso. E ambos acabaram sendo eleitos. Acabaram sendo eleitos, né? Então, o Pancadinha, ele tem se movimentado bem, entendeu? Ele tem articulado com alguns segmentos, já fizeram a reunião, inclusive com Guinho, que também é candidato a prefeito, e o capitão Azevedo. Falar em Guinho, abrindo um parênteses, eu soube até que Guinho poderá assumir a direção do União Brasil. Não creio. Na Bahia. Né? Não creio. Você não crê, né? Não creio porque a União Brasil, se não demérito a Guinho, sabe? Não, a União Brasil tem deputados federais, deputados estaduais, tem secretários, tem prefeito de cidades grandes. Eu não creio que ele seja o nome. Eu creio que essa seja mais uma boataria emergida do gabinete dele. Não tem tamanho para isso. Não tem. Para ser presidente estadual do União Brasil. Não tem. Não tem. Creio que deva ser mais uma jogada para alavancar uma candidatura que estava no ritmo acelerado, mas que nos últimos dias mas essa freio. Ele estava lá, ele submergiu, ficou lá dele, aí o próprio prefeito Augusto Castro fez com que ele... porque também é interesse do prefeito, né, cara? Paradoxalmente, é interessante para Augusto que o Guinho se fortaleça. Bom, né? Eu sei onde você quer chegar. É interessante para Augusto que Guinho seja estimulado, o Isaac Neto, Capitão Azevedo. É interessante. Sim, continuemos com a Pancadinha para a gente chegar em Azevedo, Isaac. Pancadinha ele está no momento... Chico França. O Pancadinha está no momento em que está faltando ele ser parlamentar. Ele não foi eleito para ser candidato a prefeito. Ele foi eleito para tirar do baú muitas intervenções, muitos projetos que estão lá há muitos anos, e como a zona metropolitana, vários projetos estão lá. Então nós precisamos de alguém lá para estar brigando por esses interesses. Não, eu também pensava que ele, o deputado Fabrício Pancadinha, iria se pautar na problemática nossa, regional, não só da nossa cidade de Itabuna, mas a problemática que envolve essa região ele chamada... Agora não tem nenhuma intervenção. Você vê que a gente vê situações do Pedro Tavares, que é de Léo, da própria Sônia Galvão, que já tem uns 4 ou 5 projetos lá sendo discutidos. Nós temos vários deputados agindo, mas Pancadinha só está fazendo reuniões. Tá? Agora mesmo ele fez um mutirão, como se mutirão fosse de incumbência de um parlamentar. Que não é. Não é. Até porque mutirão só acontece quando o governo falta. Quando há falha do governo, aí existem os mutirões. Por que as pessoas ficam loucas atrás Agora, de grande preocupação, Paulo, desses mutirões... É porque falta esses A grande preocupação que eu tenho particularmente, Val, esses mutirões, tá tudo bem, é um ato nobre, é um ato... Agora, e depois o remédio, e depois a continuidade desse processo, querido, de tudo isso? Em si... Aonde é que esse pessoal vai desembocar depois? Então, Paulo, o mutirão em si já é
uma demonstração de ausência do Estado. Evidente. Sabe? Quando o cidadão sai de sua residência para ir para um mutirão, normalmente eles são tumultuosos, né? Às vezes até desorganizados. Então o cidadão vai para lá, gasta uma manhã, às vezes um dia, porque já gastou 8 meses. Exato, na central de regulação. Então os mutirões, ele vem para preencher uma lacuna que não deveria existir. Exato, porque então, aí é falha do governo. Do governo, né? mas que tem que ter do deputado a voz de reivindicação, de imposição de demandas que está afligindo o povo da periferia, o povo pobre. O povo hoje está desassistido, sabe? Então, quando o Pancadinha Você citou uma coisa agora, Paulo, que deixa eu abrir um parênteses. O que é como a Câmara de Vereadores de Itabuna. O governo, Augusto, tem alguns pontos positivos no governo. Não é possível que você governe uma cidade, você governe um estado, você governe uma nação, sem que não tenha pontos positivos dessa administração, desse governo. Agora, falta quem lhe dá sustentação na Câmara de Vereadores, Val. Sim. Ele até tem maioria, mas a ele maioria tem maioria. silenciosa. É o que aconteceu com está acontecendo com o prefeito Augusto Carlos, aconteceu com o Fernando Gomes. Rapaz, o Danilo, que já foi aliado do Augusto, né? O Danilo está esbravejando, fazendo daquilo um palco político. E ele está fazendo isso de maneira aproveitando muito bem pela incompetência da maioria dos vereadores que apoiam Augusto Carlos, todo mundo calado. Então o Danilo está sendo protagonista de um momento que está sendo muito bom. Ele está fazendo tudo perfeito, o que ele tem falado. O Danilo está fazendo o que Guinho fez, o que Charliane fez, o que Pancadinha fez. E que Jário fez e o que Pancadinha fez. E está fazendo muito bem o dever de casa. Não, exato. O erro está em Augusto não ter aliados no parlamento para fazer o retruque. Né? Exato. Mas, meu amigo, Pancadinha, ele foi eleito, a gente tem que considerar o fato de que metade da votação dele, pressuponho, veio justamente de uma rejeição ao prefeito. Isso. Ele, dos 21 vereadores, ele era o único de oposição. E ele soube fazer oposição. Então o povo acabou elegendo o Pancadinha como o nome de contraponto ao Zé Alberto, que era o candidato do prefeito. Viu? E que, diga de passagem, teve uma votação muito boa. Não, porque até então desconhecido, ninguém sabia, votos, exato. Teve uma votação expressiva. A máquina também, você tem uma máquina na mão. Né? Mas a máquina, em outros momentos, não conseguiu alavancar a votação expressiva para outros candidatos. Então a máquina ela tem limite. Claro, mas ela ajudou muito. O próprio Augusto, que eu acho que, independentemente da máquina, foi o alavancador dessa votação, acho, né? Sem deixar de considerar o fato de que o Zé Alberto seja uma pessoa carismática, simpática e que só vem fazer... Eu não conheço assim pessoalmente, mas sei que tem boas referências dele. É uma boa pessoa ele. Então, o Pancadinha ele foi eleito nesse contexto. Mais da metade da votação veio da rejeição ao Augusto. Outra vez, você vê, Paulo, nós estamos tendo problema sério na região, invasão de terras. E o Pancadinha não se manifesta. O próprio deputado Fabrício Pancadinha podia usar da tribuna da Assembleia Legislativa. Os produtores vão agora, no dia 25, parece-me, não é? Dia 25 na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Era o momento, então, do deputado se pronunciar. Não é? Então, eu até creio que ele deve estar lá. Eu também acho. Então, o Pancadinha, ele deve ter uma redução de perspectiva de votação, porque é normal que ano que vem a prefeitura comece já a ter nas comunidades as suas obras, porque uma obra não é de um dia para o outro, obedece ao critério de planejamento, de orçamento, licitação. De licitação. Há um processo burocrático que às vezes o prefeito, uma obra que ele pensou em fazer no primeiro ano, ele só vai efetivamente começar no último ano de governo, por conta dessa demanda burocrática. Então, essa melhora, né, na aceitação... E o que eu ouvi e vi, a explanação de Sônia Fontes, que é preparada, né, é o grande quadro que a administração do prefeito... Técnico e político. Técnico e político, foi deputada, e é uma senhora preparadíssima. Então, aí ela apresentou o que ela apresentou ali na Câmara de Vereadores, se essa verba de 115 milhões for colocada realmente... Que já foi aprovada, inclusive. Foi aprovada ontem, segunda discussão. Independentemente desses 150 milhões de reais... 115. O que nós temos também aí, por exemplo, são perspectivas muito promissoras. Né? O governo do Estado já está sinalizando, até porque o secretário da pasta, que é o Décio Magalhães, é itabunense, né? E que talvez, eu nem sou alinhado com ele, sabe? Eu jamais votei, jamais votaria em Décio Magalhães, mas eu tenho que reconhecer. Eu também, ele mas... tem prestado relevante serviço a Itabuna,
Itabuna hoje E como não poderia deixar de ser, se eu fui filho de Itabuna, sou secretário de Estado nomeado pelo governo. Então, filho de Itabuna, deve vir a requalificação do estádio, isso aqui, porque estava sendo um vexame. Itabuna jogar. Então, essa requalificação do Itabunão deve sair agora, né? Depois tem ampliação do hospital regional. Eu estou sabendo que vão tirar toda aquela estrutura da frente do hospital de base, né? Aquilo ali vai ter toda a mudança. Mas vão ampliar bastante. O que já é. Não, se eu fosse ele, não faria isso. Se eu fosse ele, eu reconstruiria o Maria Goretti. Eu não faria ampliação do base o Maria Goretti, porque seria um suporte. Seria um símbolo, né, de renascimento das soluções para os problemas da saúde. Eu faria isso. Mas quem manda é ele. Exato. Então nós teremos obras, independentemente desse empréstimo, que vai dar para ele uma oxigenação, né? Para ele aumentar a aceitação e diminuir a rejeição. Aí é onde Pancadinha deve ter problemas. Depois Pancadinha não tem a habilidade que teve Augusto quanto deputado, que Augusto também era deputado de oposição, mas ele tinha boas relações, eu vou dizer aqui, com Vilas Boas, então secretário de Saúde, com o qual ele trouxe verba para o CEMEP, para o próprio hospital de base, para a maternidade, para a Santa Casa. Então ele era um deputado de oposição, mas que tinha trânsito muito tranquilo, livre. Porque o Augusto, ele sabe, ele é articulador, ele tem... Que não é o perfil de Pancadinha. Ele tem uma capacidade de arregimentar, muito grande. Então, Pancadinha não tem esse perfil. Pancadinha vai ser dependente das circunstâncias. Ele foi eleito pelas circunstâncias e vai depender das circunstâncias. Augusto trabalhou comigo no governo Baldo Dantas. Então você conhece. Então não vai ter na candidatura de Pancadinha essa coisa de dizer você já ganhou. Não, é um candidato com potencial. Mas não é um candidato para você apostar todas as suas fichas. Não. Aí a gente vai para o Capitão Azevedo agora. Capitão Azevedo talvez seja um dos políticos mais carismáticos, né, mais simpático. As pessoas gostam, têm paixão por Azevedo. O problema de Azevedo é que ele não tem paixão por governo. Né? O Azevedo tem paixão por namoro, entendeu? Dizem até por namorar, né? O governo, né? Namorar a prefeitura, namorar o poder, mas não efetivamente por fazer governo. E isso prejudica ele, né? Que é o tipo do político considerado e estigmatizado como Maria vai com as outras. O capitão Azevedo teve um grande erro na vida política dele, naquela campanha de presidente da República, que ele não se definiu, ele não sabia para quem era, quem apoiava, quem não apoiava, e isso num político não pode acontecer. Já eu acho que o grande erro dele foi sublocar o governo. Acho que ele deixou o governo para ser gerido por alguns secretários que não estão com ele mais. Não. O grande problema é isso, que foi também o erro de Vani. Vani sublocou o governo. A situação é muito parecida, embora estejamos falando aqui de duas pessoas sérias. Não, nós estamos falando... Gosto de ambos. Eu também. Mas não votaria... Estamos falando politicamente. Não votaria, porque já os conheço como governantes, não votaria, mas refuto a ambos. Eu acho, condições plausíveis. Eu acho que o futuro político do capitão Azevedo passa por ACM Neto. E aí é onde ele se complica. Ele se complica. Embora... Se ele tiver, eu soube até que está em segundo lugar na pesquisa. Se ele se mantiver nisso aí, é claro que os candidatos carlistas vão ter que convergir para ele. Então, ele é um candidato. Aliás, em Guion também. A gente vai chegar lá em Guion. Nós temos dois homens que estão ligados à ACM Neto: o capitão Azevedo e Anderson Guion. Não podemos deixar também de considerar o Pancadinha. Pancadinha também orbita ali. Então, esses três aí estão lá, sob a aba do ACM Neto. Então nós temos agora, com essa situação do capitão Azevedo, condições, sim, de ser um candidato fortíssimo. Não se pode considerar o fato de que ele é competitivo. Saindo do capitão, a gente vai para o vice-prefeito atual, que é o Guion. Guion foi o deputado mais votado, deputado federal mais votado das últimas eleições, mas eu creio que a votação foi inexpressiva para uma demanda de perspectiva. Acho que ele teria que ter uma votação no mínimo dobrada para chegar agora nas eleições municipais em condições de estar entre os favoritos. Mas dobrado, você fala em assim, dobrado... É que ele teve 14 mil votos. Ele tinha que ter saído com uns 28 mil votos no mínimo, né? Para estar hoje como o cara. Ele é competitivo, mas ele não é o cara. Não, ele está. Ele é competitivo, ele vai depender de outras forças. Ele não depende só dele, sabe? A votação que ele teve condicionou ele a ter que esperar outros porque aí é que eu digo, ou eles se sentam para conversar, Azevedo, o Isaac e o Guinho, porque aí um teve 10 mil, o outro e o Pancadinha também, todos eles. Não, eu tiro já o Pancadinha, porque o Pancadinha já
eu tiro nessa soma do... Não, eu acho que não pode tirar pancadinha, porque os 4 arbitram na mesma seara. Os 4 estão sobre o guarda-chuva do... Eu não diria nem de Assemineto, do eleitorado carlista. Do eleitorado de direita. Exato. Que paradoxalmente não depende muito de Assemineto. Não depende muito. Não, Ele justamente. é um líder, mas é um eleitorado que sabe caminhar sozinho. Porque Itabuna tem uma história de antipetismo. Mas como todos eles devem favores o ACM Neto... Vão ter que sentar, vão ter que obedecer. Justamente, Val, justamente. Mas dos 4, a diferença vai ter em quem tem mais habilidade, né, para sobrepujar os demais. Quem tiver mais habilidade é que vai sair bem. Exato. Então essa situação, o Guinho, ele é sim competitivo, todavia ele no momento, dependente de outras forças. Né? Saindo dele, a gente vai agora para o próximo. Isaac Neri. Pronto, o médico. Isaac Neri foi o segundo mais votado. Isso. O grande defeito de Isaac... A situação de Isaac Neri é igual a de Augusto. Ele tem assim como adversário. Né? O grande adversário de Isaac é Isaac. Isaac não dimensionou o prejuízo causado pelo que ele tem falado. E ele tem expressado situações que o Isaac chegava na campanha, aí falava muito no Lula. Aí chamaram ele a atenção, disse, olha, você está falando nas comunidades onde o Lula tem uma precedência muito grande. Ele precisa de uma assessoria. Aliás, todos eles. Mas especificamente Isaac. Eu estive com Isaac. Isaac me fez uma visita em minha residência. Eu falei, cara, você tem que tirar do seu corpo Val Cabral do passado, porque eu não estou mais em mim. Aquele Val Cabral é pravejador, é mais moderado, mais amadurecido, sofrido. Né? E pare de falar da vida dos outros, do passado dos outros, até porque alguns já estão até mortos. E os que não estão mortos estão moribundos. Fale do seu passado, porque você é um rapaz inteligente, você é símbolo de resiliência. Eu conheço, porque fui vizinho dele. Mas Isaac também já passou por vários partidos, né? Aliás, vários partidos não. Já serviu a vários governos, da esquerda e da direita. Mas ele sempre foi autêntico nos posicionamentos ideológicos. Ele mudou de partido, mas ideológico. Então, Isaac, ele vem de uma família pobre, ele conseguiu passar num concurso de polícia. Como policial, ele se formou em enfermagem, saiu da polícia para fazer enfermagem, estudar medicina, fez medicina, saiu da enfermagem. Então a história do Isaac é uma das mais bonitas. Não, evidentemente. Quando você fala de resiliência, as pessoas que dão a volta por cima sem contar com um aparato de recursos, de apoios financeiros, sem contar com padastro, pai, com porque dinheiro. A grande coisa desses homens que são pré-candidatos a candidato a prefeito de Itabuna é que eles estão aí visitando os bairros, visitando tudo, mas esses homens ainda não formaram uma assessoria que possa subsidiá-los a respeito da problemática nossa, dos gargalos. Eu sou candidato a Itabuna, Paulo Lima, Val Cabral. O que é que você vai dizer à população? Eu vou falar agora para você de um candidato que ele... Ainda tem Chico França aí, né? Eu não colocaria Chico França como... tem Ivan Guzmão, tem o professor Bax, não, o Zem, pelo pessoal, que sempre tem candidato. Nós temos uns outros nomes. Eu citei aqueles que estão efetivamente no rol dos preponderantes, daqueles que são promissores, eleitoralmente falando. Mas Chico França é um nome respeitável. É um nome que eu não tenho dúvida que, se for eleito, vai dar uma repaginada na história desse município. Eu não entendi. A deficiência do Chico é, por exemplo, qual partido, qual grupo, sabe? Porque por si só ele não vai para lugar nenhum. Em relação a isso, eu vou fazer uma conclusão em todos esses nossos apanhados de nomes, mas eu não posso deixar de incluir o Mangabeira, que embora ele mesmo esteja dizendo que não é candidato, mas ele é candidato do PL. E o PL vai ter aqui em Itabuna a presença do Bolsonaro. Itabuna é bolsonarista. O Lula ganhou do Bolsonaro aqui, mas foi quase que um empate técnico. Justamente. Não foi uma votação expressiva. Não. Só que Lula, todo mundo estava com Lula. Todo mundo com Lula e quase ninguém com Bolsonaro. Sabe? Então o Bolsonaro acabou por si só tendo uma votação expressiva que sinalizou o fato de que Itabuna é bolsonarista. Então, Bolsonaro vindo a Itabuna, ele já sinalizou esse fato, que ele disse que vai nas principais cidades da Bahia. Claro que Itabuna ele virá, né? Então, ele vindo, eu tenho assim uma perspectiva de que a Avenida Kennedy, de que a Avenida do Cinquentenário e a Juraci Magalhães vão ficar pequenas. Vão ficar pequenas para ser ocupada por bolsonaristas. Isso pode definir uma eleição. Não só de Itabuna, porque virá também de mas, sobretudo, itabunense. Isso pode definir uma eleição.
E aí é onde Mangabeira pode ser estimulado a ser candidato. E ele entra no rol dos competitivos. Só que Mangabeira, Pancadinha, Isaac Nery, Guinho, Azevedo, esses candidatos todos dependem deles. Eles têm que ser unidos. Se eles Mas se desunirem, eu todo dia eu estou escrevendo sobre isso. Que depende estou falando sobre isso. O único candidato que só depende de si chama-se Augusto Castro. Exato. Augusto só depende dele. E ele tem sido o grande Agora esses candidatos todos... Uma coisa a de se observar. Augusto Castro tem sido adversário dele. Porque os outros adversários dele, todos estão ajudando ele. Olha, agora esse pessoal tem que ter a humildade suficiente para colocar Itabuna acima das suas vaidades pessoais. Eu já vi esse filme. Então, se eles não unirem, Augusto poderá novamente reeleito. Então, a direita em Itabuna, eu tenho dito isso, tenho escrito isso, estou cansado de dizer, estou falando no seu programa aqui, se a direita não encontrar um denominador comum nesse grupo aí da direita, que esteja que despraude a bandeira, num consenso deles sentarem e conversar. Aí você tem situações que são circunstanciais. Por exemplo, você acha que Pancadinha, que é deputado estadual, né, aceitaria ser vice Guinho? Não, claro que não. Você acha que Guinho, que é vice, por isso que eu tiro... Eu sempre digo, Isaac Nery? Val, se eles não se unirem, se não houver um da direita que congregue tudo isso, a eleição vai ficar entre Augusto Castro, Pancadinha... E um ou dois outros. Evidentemente. Mas se tiverem mais de 2 candidatos, sabe? A chance de Augusto ser reeleito é muito grande. Claro. É porque Augusto ele deve ter de 35% a 40% da eleição. E tem a máquina na mão. E a máquina funciona. A máquina funciona. Funcionou para o governo do Estado. Sim, não é só a máquina. É todo o aparelhamento de campanha. O governo do Estado, o governo da União. O governo federal, o governo do Estado. Tudo com ele. Exato. A comunicação, a maioria com ele. Sabe? As organizações não governamentais, a maioria com ele. O que significa dizer que ele deve ter, em média, uns 40% da eleição. 40% não é maioria. 40% é minoria. Exato. Só que 40% é maioria na medida em que há uma subdivisão. Por isso que eu digo, dos outros percentuais. A direita tem muito tempo para ela sentar, para ela analisar, para ela dialogar, para ela conversar. Esses três, olha, Azevedo, Isaac e Guinho, têm que sentarem, têm que conversarem. E o próprio, eu acho que o Chico França deve ir para o PL, né? Se for PL, o candidato do PL, no meu entendimento, é o mais propício a ser eleito. Havendo divisões, ou havendo a polarização, justamente, Paulo, justamente isso. Por conta desse histórico antipetista de Itabuna, pelo histórico da votação de Bolsonaro, tanto na eleição como na tentativa de reeleição, o perfil de ojeriza ao governo do Estado que menospreza Itabuna. Então, todas essas situações convergem para que haja uma polarização, independentemente de quem seja. Se for Chico França, é um nome muito bom, é técnico, é um nome direito, honesto, sério, que são qualidades que não são diferentes no Isaac Nery, sabe? E no próprio Mangabeira. Então, qualquer candidato que seja prefeiturável pelo PL está ali numa condição muito favorável de vencer Augusto Castro. Exato. Agora, mas sempre eu continuo dizendo aqui no seu programa, Olho por Olho, eles têm que conversar. Eles têm que chegar a um denominador comum. Essa conversa de chinês... Se não houver essa conversa de chinês, vamos para a conversa de javanês. Javanês. Porque essa de pré-lixo para chinês, via axé, essa coisa de Jerônimo aí, não vai combinar em Itabuna. Em Itabuna, o idioma tem que ser do toma lá da cá, do loteamento do governo, das eleições de 2026. Sim, tá, isso tudo vai ter, exato. Então, quem tiver seus interesses de deputado vai ter que abdicar, né, da condição de prefeiturável. Quem for prefeiturável vai ter que engolir sapo. Na sua avaliação, uma campanha para prefeito em Itabuna em 2024 vai custar mais ou menos quanto? Oficialmente, extraoficialmente? Não, oficialmente... Oficialmente, micharia 500 mil. Agora, extraoficialmente... 10 milhões. 10 milhões. Você foi no que eu, nas minhas avaliações, no que eu conheço da política,
você tem que ter 10 milhões na mão. Essa legislação eleitoral é patética. Não, ela é patética, ela é ridícula. Aqui, vereador não pode gastar mais do que 50 Eu fui mil. candidato a deputado, não recebi nada, Val. O partido foi ingrato contigo. Foi ingrato com todos nós na Bahia. Meu amigo, ô Paulo, é sempre bom bater um papo contigo. Você é uma eu é que agradeço, expressiva Val, no conhecimento, na história. Né? Você é um nome que tem que ser respeitado em tudo que você fala, porque até quando você fala coisa para agradar, né, o que a gente não gosta, a gente compreende e sabe que é fundamentado em fatos. Mas eu quero agradecer a sua presença conosco. Eu que agradeço, Val, porque um programa desse, uma hora, né? Nós estamos aqui, né? Programa que nós discutimos muita coisa. Nem tivemos intervalo, hein, cara? Não tivemos nem intervalo e isso é bom. E olha que faltaram assuntos, né? Mas, Paulo, obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço, Val, e estamos aí, né? Itabuna é a cidade que nós amamos, é o nosso chão, é a nossa taba, é a nossa terra, né? Então é a cidade que nós amamos. E se juntar eu e você, a gente é mais velho do que Itabuna. Do que Itabuna. Oi, gente, muito obrigado você que está sempre nos prestigiando com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.